Leitura direta do Novo Testamento, capítulo por capítulo, sem comentários. Evangelho de São Lucas, capítulo 8. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. E ajuntando-se uma grande multidão vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábolas. Um semeador saiu a semear sua semente, e quando semeava caiu algum junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que, vendo, não vejam, ouvido, não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que se não salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. E ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se, e vir a luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas, respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. E aconteceu, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhe: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até os ventos e as águas manda e lhe obedecem? E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebentava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas que, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogava-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago,
e afogou-se. E aqueles que o guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus. E temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra, dos gadarenos ao redor, lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu porque todos os estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo de seu sangue. E Jesus disse: quem é que me tocou? Negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente, e será salva. E entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não chores, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer. E os seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Que neste dia que Deus está te dando, você também possa viver em fé e deixar que a virtude do Altíssimo possa te tocar cada angústia, cada tristeza do teu coração. Ele vive. Ele te ama. Fique tranquilo. A virtude dele te envolverá. Bom ter você na leitura direta do Novo Testamento sem comentários. Até o próximo capítulo.